Olá, seja bem-vindo ao Repórter Canção Nova. Obrigada por nos receber em sua casa. O programa de hoje é uma homenagem ao fundador da Canção Nova pelos 6 meses de eternidade. Entre saudade e oração, o legado de Monsenhor Jonas Abib continua vivo. Evangelizar, a missão de ontem, hoje e sempre. Uma vida ao lado de um amigo, fazer memória é manter vivo. A história do menino que acreditou em milagres e contempla a glória do céu começa agora. No programa de hoje vamos relembrar essa inspiradora história. Um homem de Deus, fundador e mestre espiritual. Sua partida deixou um verdadeiro legado de fé. A comunidade Canção Nova é a concretização de uma missão e, através desta companhia de pesca, testemunhamos a grandiosa obra de evangelização de Monsenhor Jonas Abib, sacerdote com carisma que permanece vivo em cada filho espiritual, uma jornada eterna de fé e esperança. 12 de dezembro de 2022, data que está marcada na história da Canção Nova. O fundador, que tanto se entregou à missão, teve um encontro com o Pai das Misericórdias. Três dias de celebrações cegadas com lágrimas de saudades, dor pela separação, mas ao mesmo tempo esperança de ressurreição. No santuário, as últimas homenagens, momento de gratidão e unção do Espírito tão clamado por Monsenhor. Sacerdotes renovados, consagrados e consagradas, cheios do Espírito Santo, uma igreja repleta do Espírito Santo. De lá para cá, muita coisa aconteceu. Em 28 de fevereiro, a comunidade elegeu pela primeira vez um presidente, Padre Wagner Ferreira. Missão de propagar o carisma inspirado pela ação de Deus no sim de Monsenhor Jonas Abib. E na hora da Eucaristia, eu olhei para o alto e vi o Beato Miguel Rua, que foi o primeiro sucessor de Dom Bosco. E aquilo para mim foi um sinal, não é? Eu invoquei a intercessão deste Beato Miguel Rua para poder viver essa grande responsabilidade, carregar essa cruz, que é o serviço a toda a comunidade Canção Nova. É também uma alegria. Eu tenho 51 anos, não me sinto velho, mas também já não sou tão jovem quando eu entrei na Canção Nova. Entrei com 22 anos, na comunidade, mas esse momento agora que os irmãos me abraçaram, que a gente pulou um pouquinho, isso me rejuvenesceu. Na Casa de Lavrinhas, membros da comunidade e todo o povo de Deus vivenciaram uma experiência com Nossa Senhora Auxiliadora, legado de devoção mariana deixado por Padre Jonas para toda a Canção Nova. A vida dele era a oração de Dom Bosco. Maria, mãe e rainha, põe tua mão antes da minha. O padre nunca negou seu amor a Nossa Senhora. Nunca, nunca. Você deixou muito claro o amor dele a Nossa Senhora. Era evidente. Neste cantinho, pedia à mãe para estar como Jesus em seus braços. Atitude de entrega e confiança. Minha vocação nasceu da reza do terço e da participação na Santa Missa. Mas uma vez que eu entrei e morei 6 meses nessa casa, essa casa tão mariana, tão dedicada a Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos, ela é minha mãe. Eu sou filho predileto. Neste lugar, tem início a caminhada dos pré-discípulos da Canção Nova. Atraídos pelo belo, reconhecem a necessidade de pertença a Nossa Senhora. O Padre Jonas nos ensina que Nossa Senhora é a nossa formadora e estar no pré-discipulado da comunidade, viver nessa casa de Lavrinhas, que foi onde também o Padre Jonas começou a sua caminhada rumo ao sacerdócio, é experimentar de fato essa verdade que Maria é a nossa formadora, é ela quem nos ensina, nos encaminha para Jesus e nos ajuda, nos desafios próprios da caminhada. E era a voz dela que vinha clareando o discernimento do passo na comunidade, À medida que eu ia conhecendo a vida de Monsenhor Jonas, eu ia entendendo os traços a partir disso na minha história também, que me trouxe até o pré-discipulado hoje aqui em Lavrinhas.
A Canção Nova não parou. A missão de evangelizar continua como principal objetivo de membros e colaboradores. Nossa Senhora, Mãe da Providência, não deixou faltar nada neste tempo, inclusive vocações. Junho de 2023, os diáconos Felipe Pavão e Lucas Paulino são ordenados sacerdotes no Santuário do Pai das Misericórdias pelas mãos de Dom Joaquim Vladimir Lopes Dias, bispo da Diocese de Lorena. Difícil de descrever porque é uma vocação sobrenatural. E aquilo que é sobrenatural, muitas vezes nós não conseguimos enxergar na totalidade. Contudo, o que eu posso dizer é que é um momento de um nascimento de um servo qualificado para servir o povo de Deus, para servir a igreja com amor, acima de tudo. Perguntado a respeito de quem seria sua referência para a vida sacerdotal, Padre Felipe não hesitou em responder. Padre Jonas, maior exemplo de entrega, de sacerdote, que se fez tudo para todos. E esse é o modelo que eu quero seguir a todo instante, me fazendo tudo para todos. Aquele que tem a sua experiência com Deus firme na rocha, suas bases firmes no Senhor, tem capacidade para vencer os importúnios da vida inteira. Nossa equipe acompanhou a primeira missa presidida por Padre Lucas Paulino. Antes da celebração, é preciso se paramentar. O padre se reveste de túnica, estola e casula para ser sinal de Cristo às pessoas. Em seguida, Padre Lucas realizou a oração de Santo Ambrósio. Em um dos trechos, o sacerdote pede para que Deus o livre de suas próprias iniquidades e pecados, e assim, inteiramente purificado, mereça participar dos santos mistérios. O neo-sacerdote contou com o auxílio da Rádio América de São Paulo para conhecer a comunidade e dar passos para pertencer ao núcleo Persona Christi Unido à Cruz. A missionária Elisângela Borges, que hoje está na missão de Cachoeira, ela estava fazendo um convite para aqueles que se sentissem chamados, se sentissem que Deus estava chamando para algo específico, para fazer a experiência com a Canção Nova, que ligasse. E aí ela passou o telefone, passou o e-mail, e eu não consegui anotar nada, porque eu senti no coração, liga a rádio, eu liguei a rádio, ela estava fazendo convite e acabou o programa, encerrou o programa. Então depois eu liguei, fiz as entrevistas vocacionais, e aí trilhei o meu caminho vocacional, e quando eu estava para entrar na Canção Nova, ela me chamou e falou assim: você lembra aquele dia que eu fiz aquele chamado? E aí eu sou de São Paulo, natural de São Paulo, a Rádio América é bem escutada em São Paulo, e aí ela me disse assim: você foi a única pessoa que respondeu aquele meu apelo. E ali eu vi um sinal de Deus. Padre Lucas, quem diria que aquela vontade de ligar o rádio fosse transformar toda a sua caminhada? Trajetória de fé moldada por Maria no Santuário do Carisma. E aproveitando justamente este gancho, o que passa pela sua mente e coração em estar aqui em Queluz, na Casa de Maria, local onde o Senhor celebrou sua primeira missa, sua primeira Eucaristia para todo o povo de Deus, para toda a comunidade Canção Nova aqui reunida? Não tinha lugar melhor. É claro, a gente vai imaginando, né? Onde celebrar, com quem celebrar. E nesse discernimento de onde celebrar, com quem celebrar, eu não podia celebrar longe da comunidade, né? A minha vida está aqui, os meus irmãos estão aqui, os meus amigos estão aqui. É claro, os meus familiares vieram com a graça de Deus, mas a minha família espiritual está aqui. Aquilo que hoje eu tenho de mais importante, depois da minha família de sangue, são os meus irmãos de comunidade, são a comunidade Canção Nova. Como eu disse, aqui eu ganhei tudo. Aqui Deus me deu a oportunidade de viver coisas que eu não vivi fora. Então eu não poderia oferecer esses primeiros frutos do sacerdócio que Deus me concede fora da comunidade. Deus me fez padre, mas me fez padre dentro de uma comunidade. E não tem como eu agradecer a Deus e agradecer a comunidade de outra forma. O sacerdote escolheu como lema: fiz-me tudo para todos, com temor e tremor. Afinal, esta também foi a escolha de Padre Jonas quando ordenou-se presbítero. Eu tive a experiência, mesmo entrando depois na comunidade, eu tive a experiência de poder conviver com ele, vivi
durante 2 anos como sentinela na casa do padre, cuidando ali dele nas madrugadas. Nesse tempo de pandemia eu também tive a graça de ficar 1 mês inteiro morando com ele, dormindo, tendo refeição. E como eu pude tocar num homem que de fato ele se fazia tudo para todos, em todos os momentos. Em cada conversa, cada pessoa que visitava, ele se fazia inteiro para aquelas pessoas. Que a graça de Deus também possa me conduzir, me guiar, para que eu também, como um bom filho do Padre Jonas, possa transparecer um pouco daquilo que eram as características dele, porque fazendo assim eu sei que eu transmitirei as características de Cristo. Não resta dúvidas. Obrigado pela sua presença conosco, parabéns pela sua missão e vocação, que Deus te abençoe muito. Eu que obrigado, Deus abençoe você, Deus abençoe também a você que nos acompanha por todo o sistema Canção Nova de comunicação. Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Além de idealizador, Monsenhor Jonas Abib foi o primeiro reitor do Santuário do Pai das Misericórdias. Com seu falecimento, foi preciso eleger uma nova reitoria, e isso aconteceu. O atual vice-reitor, por exemplo, veio da missão do Rio de Janeiro, com muita disposição e um dom para poucos. Que maravilha! Por isso o senhor se chama Mr. Pentecostes. Mr. Pentecostes. E eu assumo isso mesmo. Por causa das perseguições, das calúnias, das enfermidades. A equipe da Canção Nova, não com o Link, mas com o carro Link. Tudo aqui, desde o começo até o final. Que beleza! Muito obrigado. Deus lhe abençoe muito. Eu estou muito contente porque vocês têm vivido essa graça de Deus intensamente. Deus lhe abençoe. Glória a Deus. Diante do túmulo do Monsenhor, uma prece sincera, que a entrega do fundador se atualize no ministério sacerdotal de Padre Ricardo. Tanto ele quanto o reitor, Padre João Gualberto, terão o desafio de proporcionar a todos os peregrinos a experiência misericordiosa do Pai. Eu recebi com alegria, e o Padre Jonas, que foi um homem da misericórdia também, então eu disse, então eu posso também, de alguma forma, também ser este homem de misericórdia na vida de outras pessoas, aos moldes do nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib. Por isso eu aceitei, porque o Padre Jonas também aceitaria se ele fosse levado a ele alguma incumbência, então ele teria esse coração disponível, eu também quero ter, então por isso eu aceitei com bom grado. O povo de Deus tem essa experiência diária aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, porque justamente este ambiente aqui é um ambiente de misericórdia, mas isso também não se restringe somente ao povo, os padres também têm essa graça, e o senhor, como vice-reitor, certamente tem experimentado nessa misericórdia do Pai todos os dias, não é mesmo? Muito, muito mesmo, assim, e é uma grande graça de estar no Santuário do Pai das Misericórdias, mas tendo também aqui o túmulo do Padre Jonas, né? Então, experimentar o que eu experimentei quando ele esteve vivo, a sua paternidade, né? A sua misericórdia. Eu tive o privilégio de ser sentinela do Padre Jonas, então eu cuidei do Padre Jonas e eu senti esse abraço do Pai, não é? Agora, ele não estando presente fisicamente, nós temos, né, o Pai do céu, o Pai das Misericórdias que nos abraça. Então, todos os dias eu faço essa experiência quando eu entro aqui neste santuário. E quantas pessoas têm percebido isso, testemunhado isso, a minha pessoa, dizendo, Padre, você foi escolhido realmente por Deus para poder estar como vice-reitor, porque você transmite misericórdia. Então eu só posso, como o Padre Jonas dizer, acolher aquilo que as pessoas dizem a meu respeito. A confiança humana no divino é atualizada diariamente com o terço da misericórdia. Seja presencialmente ou pelos meios de comunicação, inúmeras pessoas clamam pelo amor de Deus em meio às dificuldades e fragilidades. Mas é algo que, assim, vai entrando de fato nas famílias, na vida de homem, mulher, criança, idosos, enfermos. Então, realmente impressionou-me muito ver que é um movimento que está em expansão, né? Aqueles que entendem mais sobre as questões do espaço diz que o universo ainda está em expansão, né? Eu vejo que também o conhecimento, a experiência da misericórdia de Deus. As vocações não se restringem somente às sacerdotais. A Canção Nova é um lugar onde são formados homens novos para o mundo novo, seja qual for o estado de vida. Rincão do meu Senhor,
local de muitos encontros com Deus. Com Cassiano Meirelles não poderia ser diferente. Quem não se lembra desta cena? Padre Jonas celebrava, junto de alguns missionários da época, o fechamento da campanha responsável por pagar a geradora de Aracaju, em Sergipe. Até hoje, a principal via de sustento da evangelização é o projeto Dai-me Almas. Em um especial de campanha recente, a corrida foi refeita a partir de uma inspiração. É um fato histórico para nós, para todos os membros da comunidade, para a história da Canção Nova. E aquele momento eu estava ali no palco, né, olhando ali aquele banner gigante da fotografia do Padre Jonas e estava rezando, pedindo para o padre, porque eu vi que estava difícil. E de repente me veio essa lembrança. E aí eu falei, e essa lembrança ela veio acompanhada como uma provocação assim, de fé. Né? Eu falei, gente, eu vou fazer isso. Numa atitude profética, num ato de fé, eu vou voltar lá e vou reviver essa experiência do padre. Porque eu não falei para ninguém, não falei nem para o produtor que estava no palco. Quando o povo se deu conta, eu estava lá atrás. E aí, providencialmente, o Flavinho começou a cantar a música Algo Novo, que é um jingle que se eternizou aqui dentro, né, do projeto Dai-me Almas. E aí eu falei, gente, é de Deus esse trem aqui. E aí eu fui lá pro fundo, a hora que o Flavinho terminou, deu aquela deixa, aí eu peguei o microfone e falei, gente, tô aqui atrás. E aí foi uma experiência, assim, muito especial, realmente. Vamos correr aqui, ó. Tá correndo. Fecha aqui, irmão. Igual o Padre Jonas. Vamos subir. Isso. Vamos subir pro lado de lá, que ele subiu pro lado de lá. Fecha aqui, ó. Vamos lá, gente. Olha aqui. Naquela tarde, naquele dia, a gente vê essa meta dos 10%, sair dos 88%, já chegar lá nos 98%. Então foi muito especial, eu não tenho dúvida nenhuma que houve aí uma intercessão do Padre Jonas, um empurrão lá de cima para que nós pudéssemos chegar. Canção Nova. O desejo de Deus é formar uma aliança com a humanidade. Monsenhor Jonas e toda a Canção Nova assumiram este compromisso. No cálice, o sangue de Cristo, jorrado para a remissão dos pecados, fortaleza eucarística que enfrenta e supera tribulações. A fidelidade produz esperança, obra que não para, gera frutos, vocações e seguirá fiel à missão de evangelizar. Tudo isso pelo sim do homem que há 6 meses habita o céu. Depois do intervalo tem a série Meu Amigo Padre Jonas. Continue com a gente, voltamos já já. Falar de um amigo é fácil, é só deixar brotar do coração, não é mesmo? Companheiro de missão de longa data, o Eto fala agora pra gente das recordações com o Padre Jonas. Tudo deixei por ti, Senhor. Amigo, assim, lado a lado, eu caminho confiante, onde fores eu vou, Senhor.
Eu conheci o Padre Jonas quando eu morava em Queluz e eu tinha um grupo de jovens na paróquia de São João Batista em Queluz. E eu coordenava esse grupo e começou o movimento da renovação carismática, que o Padre Jonas estava num dos que comandava essa nova da igreja, e teve um encontro em Bananal, onde o Padre Jonas que ia dar esse encontro e foi convidado, tinha uma vaga para Queluz. E dentro dessa vaga, aí foi convidado várias pessoas e as pessoas não poderiam ir nesse encontro do Padre Jonas. Aí lá nós nos conhecemos, trocamos ideias, confessei com ele tudo, ele orou por mim, fui batizado no Espírito Santo nesse encontro. Para mim foi uma surpresa muito grande, porque aí ficou só eu sabendo do que acontecia, porque era uma grande, na época, um grande movimento da renovação carismática católica. E eu estava lá junto com ele. Então, louvado seja Deus por ter conhecido lá ele em Bananal. E começamos a casa de Queluz com tudo sem reboque, só no vitrô, sem vidro, sem nada. E ali foi feito o primeiro encontro e não parou nunca mais. E até hoje a casa está lá, certo? Que eu vejo como uma casa santa, uma casa de inspiração, certo? O Padre Jonas teve essa inspiração maravilhosa de ter essa casa e de deixar a gente fazer, porque se ele falasse não, não podia fazer. Se o bispo falasse não, como várias vezes, Dom Antônio me chamava para ver como que estava sendo construída a casa, que ele não queria uma coisa que começasse e parasse, largasse lá abandonado. Então Dom Antônio também me pegou firme comigo sobre isso aí. Mas eu vejo a bênção de Deus nisso, não é? Você começar de um lugar do nada, que foi em Bananal, depois vim para Areias, depois de Areias vim para Queluz, de Queluz está hoje no Brasil todo. Então isso que para mim é o mais importante, é fazer a vontade de Deus, não fazer a nossa vontade. A Canção Nova agora tem que crescer, certo? Se o lugar tem 60 missionários, vão deixar com 10 e vai acontecer do mesmo jeito a evangelização. Que quem evangeliza é Deus, não é pessoa. Quando finalizou a casa, nós começamos com os encontros e o Padre Jonas, ele pegou numa reunião que nós tivemos da diretoria, ele trouxe mais uma novidade, né? Porque o Padre Jonas era o homem das novidades. Então, na hora que você menos esperava, ele chegava com uma novidade e colocava no seu colo e vamos lá. Então, ele chegou e falou que ele ia, dentro dos encontros de jovens que ele estava fazendo lá na casa de Queluz, ele achava que chegou o momento de viver em comunidade. O Padre Jonas pegou e falou para a diretoria da associação que ia começar uma comunidade, que ela ia dar os passos. Então, nós fizemos tudo que era pergunta para ele, como é que ele ia sustentar o povo, como é isso, tudo, mas tudo ele falou, está entregue na mão de Deus. O que eu estou pedindo para vocês não é ordem para fazer, eu estou pedindo para vocês rezarem, porque eu vou fazer. Foi que Deus seja louvado por isso, certo? E assim ele começou, ele fez o encontro, fez aquele apelo grande, que estava cheio o encontro, e de lá ele fez a tal pergunta, né? Quem quer dar uma vida, um ano da sua vida para Deus? Então ele pediu aquilo que Deus colocou no coração, ele queria um ano da pessoa. Tinha que morar em Queluz, tinha que viver em Queluz, tinha que sair, tinha que pregar, tinha que sobreviver em Queluz. Então, tudo isso. E tudo isso aconteceu muito rápido. Por isso que eu falo, Deus não tinha pressa, Deus tem pressa. Como Deus é sábio, Ele precisou ensinar nós, lá, que era pequenininho,
para fazer campanha no saco de cimento. Quem pode dar um saco de cimento? Para hoje chegar, veio para o Clube do Ouvinte e hoje é Clube da Evangelização. Para chegar no Clube da Evangelização. É o mesmo processo do saco de cimento lá da casa de 74 para 75 foi feito em Queluz. É o mesmo processo. É um grupo de pessoas que trabalham exclusivamente para fazer sócio para o Clube da Evangelização, porque ali é o meio de nós sobrevivermos. Porque o restante é acréscimo. É o acréscimo que Deus nos dá. Mas a base de tudo é o Clube da Evangelização. É doação. Como que nasceu a doação? Foi lá no saco de cimento. Não foi quando o Padre Jonas chegou e falou para nós que a rádio não teria mais propaganda comercial, que ia viver dos contribuintes, dos sócios. Ali nasceu o sócio do Clube do Ouvinte, rádio. Nós só tínhamos uma rádio de 1 kW aqui em Cachoeira Paulista. Foi ali que nasceu. E hoje é o Clube da Evangelização, que é todo meio de comunicação, rádio, televisão, internet, o mundo inteiro hoje pegando a canção nova. Então eu vejo que Deus é providente, Ele ensina do pequenininho, Ele tem uma didática certinha que hoje nós estamos e não podemos parar aí. Já temos que pensar, ter visão como fazer futuramente. Porque quando Deus te dá alguma coisa, você tem que usufruir dele 100%. Se você não usufruir o 100% dele, ele não vai te dar o outro de jeito nenhum. Isso eu tenho testemunho disso. Então, ele te deu 100% para você evangelizar essa câmara que está aqui na minha frente. Se o operador não usar 100% dessa câmara, ele pode querer a melhor do mundo ou a mais cara do mundo, Deus proverá. Mas ele tem que dar o 100% dessa que Deus deu agora. Nós não somos comerciais, que muda. Então é uma didática que Deus colocou para nós, muito importante. Viver da providência é uma coisa importante. Algo novo começa a surgir pelos ares do nosso Brasil. Esse novo é o que Deus nos dá como arma eficaz para lutar. Aí o Padre Jonas falou assim, olha, vamos fazer num local aí, nós temos que fazer o estúdio da rádio e nós vamos fazer o rincão também, um rincão. Nós fizemos um capelão de sapê. Então para nós era sagrado aquele capelão, não é? Cabia ali umas 200 pessoas, 250 pessoas, o máximo cabia ali. Deus permitiu que ali fosse feito, certo? Começamos a fazer as gravações e vamos colocar onde? Aí Deus mostrou para nós que abriu uma exceção, que o canal educativo no Rio de Janeiro poderia ceder horários para transmissão locais de 2 horas e 15 minutos para televisões educativas. E nós entramos com esse processo e foi aprovado. Então nós passamos a transmitir via satélite essas 2 horas e 15 minutos. E nós não podíamos gravar, porque não tinha certo equipamento de gravação, tinha que ser ao vivo. Por isso que a Canção Nova hoje, 80% da programação é ao vivo por causa disso, que nós aprendemos a fazer ao vivo lá no começo. Deus ensinou, você não vai ter
uma central você vai fazer ao vivo. Aprender a fazer ao vivo. Até hoje, a maior parte da programação é ao vivo. Aí surgiu, de novo, uma novidade, a Canção Nova. Nós tínhamos aqui já feito o rincão, certo? O capelão de Sapê não cabia mais ninguém. Então, o que acontecia? E o capelão de Sapê tinha uma história maravilhosa, que nós começamos a fazer encontros sem terminar de cobrir o capelão. E naquela noite deu uma chuva e não tinha concretado o piso e virou um barro e a mulherada tudo de salto alto em cima daquele barro terrível. Mas era assim que Deus deu para nós essa dificuldade para a gente poder chegar no rincão do meu Senhor, que temos até hoje, certo? Que ali cabe 4.500 pessoas, por aí, mais ou menos, certo? Usufruímos até o final. Então, aí nós surgiu para fazer o centro de evangelização. É uma outra história também, não é? Que o Padre Jonas tinha visão, porque ali era uma meia-lua ali e tinha um corte, e ele via, tinha um morro para cá, um morro para cá, e embaixo era um brejo terrível. E tinha que esgotar aquele brejo, tinha que aterrar aquilo lá, e o Padre Jonas via já o centro de evangelização. Eis a casa do Senhor, construída sobre a rocha. E eu queria que o Eto, então, nos contasse o que vai ser aqui, nesse lugar onde foi colocada esta pedra fundamental. Padre Jonas, aqui vai ser a nossa capela, a capela do Rincão. E Deus colocou, foi apertando nós, apertando, já não cabia mais gente, certo? Nos carnavais, eu lembro, final de ano. Então, lotou o centro, o Rincão do meu Senhor, aí nós, e agora? Vamos passar para a imagem do padre, porque o único que conseguia enxergar era ali. Aí nós chamamos esse mesmo arquiteto que teve, e ele falou assim, não, dá para fazer, dá. Agora, precisa de profissionais para fazer isso aí. Isso aí, não, pelo que o padre está falando, eu não tenho que ter profissionais a cada área disso. Deus permitiu que nós conseguimos 50 caminhões. Foi o Senhor que fez isto, maravilha aos nossos olhos. Na Bíblia da Ave Maria, versículo 23 disso, isso foi obra do Senhor, é um prodígio aos nossos olhos. Está muito melhor. Meus irmãos, nós podemos proclamar depois, mas também durante todas as provações pelas quais nós passarmos ou estamos passando, isto é obra do Senhor, um prodígio, um milagre aos nossos olhos. Nós podemos dizer que este centro de evangelização onde nós estamos, isto é obra do Senhor, um prodígio aos nossos olhos. Nós podemos dizer a Canção Nova, isto é obra do Senhor, um prodígio aos nossos olhos. Você pode dizer do seu casamento, da sua família, do seu filho que saiu das drogas. Sempre eu fui aquela pessoa que eu tinha problema também. Eu era gente, eu não era, certo? Então eu tinha os meus pecados, tinha os meus erros, cometia muita coisa, mas era na missa que eu ia, eu confessava, comungava. Senhor, meu amigo, assim, lado a lado, eu caminho confiante, onde fores eu vou. A trajetória de milagres de Padre Jonas Abib é o que vamos mostrar logo depois do intervalo.
Ele soube fazer da vida uma canção para o mundo. Monsenhor Jonas Abib foi incansável na missão de evangelizar. Paulista de Elias Fausto, para muitos tinha a Bíblia como um sobrenome. Uma trajetória de amor a Deus e à Igreja. Dezembro de 1936. Elias Fausto, interior de São Paulo. O lar de Sérgio e Josefa recebeu um menino. Seu nome, Jonas Abib. Jonas tinha ascendência síria, libanesa e italiana. Vivia em um tempo sem recursos. Época que não havia skate, patins, nem videogames. O brinquedo preferido do menino era o carrinho de rolimã. Tinha simplicidade e carisma de interior que logo na primeira infância chegaram à capital paulista. Em São Paulo, iniciou o curso de 1º grau no Colégio Padre Moá aos 7 anos de idade. Desde pequeno tinha o sonho de se tornar sacerdote. No retorno da missa com a família, gostava de celebrar a Eucaristia em casa. Ele era o padre e seu irmão, o coroinha. Com 10 anos, fez a primeira comunhão. Era 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição. Logo depois, aos 12 anos, ingressou no Liceu Coração de Jesus, ainda em São Paulo, e trabalhou numa oficina de artes gráficas. Nesta época, tomou uma decisão importante: ir para o seminário. Tinha em mente uma congregação específica. Iria ser salesiano como Dom Bosco. A relação com o santo italiano veio de berço. No nascimento, sua mãe ouviu falar do Santo dos Jovens. Dona Josefa pediu sua intercessão e consagrou o filho. Sem saber deste fato, Jonas se tornou devoto e então seguiu o caminho de formação religiosa criado por Dom Bosco. No dia da partida para o seminário, chorou. A despedida da família era um novo desafio para o adolescente, mas teve coragem e seguiu sua vocação. Viajou de trem até a cidade de Lavrinhas, no interior paulista, para o seminário no Colégio São Manuel. Era o início da missão no Vale do Paraíba paulista. A jornada religiosa seria longa. O menino tinha saudade de casa, mas estava feliz em servir a Deus. Depois da formação em Lavrinhas, estudou em outras 2 cidades da região. O ensino médio no Instituto do Coração Eucarístico, em Pindamonhangaba, e filosofia na cidade de Lorena, no Instituto Salesiano de Filosofia e Pedagogia. Já para a formação em teologia, retornou à capital e concluiu os estudos no Instituto Teológico Salesiano Pio XI, no Alto da Lapa. Em 1964, viveu um dos momentos mais marcantes, a ordenação sacerdotal. Com o lema "Feito tudo para todos", não demorou para cumprir o propósito assumido com Deus. Recém-ordenado em São Paulo, trabalhava com os jovens. Prestava assistência à população mais nova, promovendo encontros e retiros. No início da década de 70, conheceu a Renovação Carismática Católica. A experiência espiritual foi um marco em seu ministério sacerdotal. Se empenhou ainda mais no trabalho com a juventude e se tornou um dos responsáveis pela propagação do movimento carismático no Brasil. Conduzia momentos de encontro pessoal com Cristo e da efusão no Espírito Santo. A proposta era uma mudança radical de vida em busca da santidade. Mas a missão era maior. Em 1976, recebeu de Dom Antônio Afonso de Miranda, à época bispo da Diocese de Lorena, a missão de colocar em prática a exortação apostólica Evangelii Nunciandi, evangelização no mundo contemporâneo, do Papa Paulo VI. Neste mesmo ano, Padre Jonas passou a organizar os encontros chamados Catecumenatos, um curso de catequese para jovens. Na festa de Cristo Rei do ano seguinte, recebeu uma inspiração divina. Lançou então um desafio à juventude. Quem quer dar um ano da vida para Deus para viver em comunidade e fazer o que eu faço com vocês? 11 jovens aceitaram o desafio e no dia 2 de fevereiro de 1978, a comunidade Canção Nova iniciou sua trajetória de evangelização. A voz do rádio ocupou as telas da TV e chegou também às plataformas digitais.
Tinha meios de comunicação apostos para cumprir a missão de anunciar o Evangelho no Brasil e no mundo. Na chegada dos anos 2000, muitas conquistas foram celebradas. Padre Jonas comemorou 25 anos da comunidade Canção Nova. O fundador consagrou a Nossa Senhora de Fátima todo o sistema de comunicação, os membros e sócios da obra em Portugal, no Altar do Mundo. Neste período se encontrou com o Papa João Paulo II, confirmando sua missão à frente da comunidade. Mas também participou do funeral dele no Vaticano e acompanhou o processo de eleição de Bento XVI. Aliás, teve outras oportunidades junto aos papas. Esteve com Joseph Ratzinger no reconhecimento pontifício em Roma, fato que considerou a comunidade Canção Nova não somente a serviço da igreja local, mas à disposição da evangelização no mundo inteiro. No conclave que elegeu o Papa Francisco em 2013, o fundador da Canção Nova também estava presente, testemunhando o marco na história da igreja. No Brasil, na sede da comunidade em Cachoeira Paulista, inaugurou o Centro de Evangelização Dom João Hipólito de Moraes, durante o maior evento da Canção Nova, o Hosana Brasil. Viveu também a alegria do reconhecimento pontifício no Vaticano. Pouco tempo depois, comemorou a admissão oficial na família salesiana durante a reunião do Conselho Geral da Congregação. Em 2014, aos 50 anos de sacerdócio, celebrou o reconhecimento pontifício definitivo da comunidade. Vivenciou junto a milhares de pessoas a dedicação do Santuário do Pai das Misericórdias na sede da Canção Nova. Na ocasião, disse que a construção do santuário era mais que uma divina inspiração. Para ele, uma missão. Pediu então que todos pudessem ser um grande santuário da Divina Misericórdia. Monsenhor Jonas foi homenageado ao longo de sua trajetória. É possível fazer memória da menção honrosa em sua cidade natal, Elias Fausto, e na Câmara dos Deputados em Brasília pelos 25 anos da Fundação João Paulo II e pelos 30 anos da comunidade Canção Nova. Recebeu de Bento XVI o título de Monsenhor. O pedido foi da própria Diocese de Lorena, no interior de São Paulo. Mérito concedido a padres que se destacam por relevantes serviços prestados à Igreja e ao povo de Deus em suas dioceses. Ganhou também o título de Corepiscopo da Igreja Maronita, concedido pela Eparquia Maronita do Brasil, e o de Doutor Honoris Causa em Comunicação Pastoral pelo Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium. A Casa do Pai das Misericórdias foi local de celebração dos 80 anos de vida. Na ocasião, foi presenteado com um selo comemorativo especial lançado pelos Correios. Mais tarde, em dezembro de 2021, recebeu a condecoração da Ordem de Rio Branco. Considerada uma das mais importantes honrarias do Brasil, a insígnia é um reconhecimento por serviços ou méritos excepcionais. Na ocasião, Monsenhor Jonas foi representado na cerimônia no Palácio do Itamaraty pelos cofundadores da comunidade Canção Nova, Luzia Santiago e Wellington Silva Jardim. Que louva o Senhor. Com o nascimento da Canção Nova, o canto se tornou uma forma de servir a palavra. Mas a música é um capítulo à parte em sua história. Tinha só 12 anos quando começou a frequentar o coral e a banda do seminário. Na ocasião, aprendeu piano e começou a fazer da música um meio eficaz de evangelização. Como sacerdote no tempo da Jovem Guarda, deu início às composições. Utilizava a melodia e ritmo da época para destacar as letras inéditas. Todos os CDs e DVDs gravados nos últimos anos e todas as obras fonográficas e iniciativas como shows, encontros, louvores e congressos são formas de servir a Deus. Canção Nova, o cântico dos redimidos, o cântico dos homens novos, o cântico do mundo novo. Aos 70 anos de idade, gravou o primeiro DVD musical. O álbum Como é Linda a Nossa Família teve a participação de cantores da Canção Nova e apresenta algumas das melodias consagradas em sua caminhada na música católica. Em minha casa
A voz que interpretou milhares de canções também pôde ser ouvida pelas diferentes plataformas por meio de suas pregações. Palavras de uma trajetória dedicada à oração, profecias frutos de uma entrega total ao sagrado, uma ousadia no espírito que se tornou uma marca de seu ministério. Quem acompanhou sabe dizer que não só o conteúdo, mas a maneira de se expressar ao povo destacavam um evangelho vivo e bem vivido. Monsenhor Jonas também ensinou. Como padre recém-ordenado, trabalhava com os jovens lecionando na Faculdade de Ciências e Letras de Lorena. Orientou sobre o diário espiritual e estudo bíblico. Fez com que muitos cristãos compreendessem melhor as promessas e ordens de Deus, além dos princípios eternos. Fiéis que reconheceram também as mensagens divinas e aprenderam a discernir como colocar tudo em prática. Além de palestrante internacional, músico, missionário, comunicador, articulista do portal e da revista Canção Nova, vice-presidente da diretoria executiva da Fraternidade Católica Internacional, um dos membros do Conselho Nacional da Renovação Carismática Católica no Brasil e fundador da comunidade, Padre Jonas colocou a serviço do povo de Deus o dom da escrita. Publicou dezenas de livros autorais, textos oracionais de práticas religiosas ou de reflexões do dia a dia. Publicações que ganharam o Brasil, palavras de inspiração para a vivência cristã. O ministério dentro da Canção Nova foi também inspiração para o surgimento de novas comunidades. Shalom, Arca da Aliança e Comunidade Doce Mãe de Deus são alguns exemplos de vidas missionárias que surgiram a partir da missão idealizada por Monsenhor Jonas Habib. No Brasil já são centenas dessas comunidades, leigos e consagrados, algumas de vida, outras de aliança, e muitas com as duas opções. São como uma nova e perfumada florada na igreja, fiel às suas origens, resgate da vivência do cristianismo e consideradas por João Paulo II como uma nova primavera na igreja. Estão unidas mesmo com a diversidade de carismas. Um homem de Deus sempre preservou uma devoção especial à Virgem Maria. Na simplicidade de criança, aos 13 anos, se consagrou a Nossa Senhora. A partir daí, a oração da Ave Maria se tornou um hábito de todas as noites. Aprendeu ainda muito cedo o quanto a mãe poderia ser auxiliadora dos cristãos. Quem nunca ouviu falar das medalhinhas jogadas em terrenos, casas, lojas, emissoras de rádio, geradoras e retransmissoras de televisão? Em todas as situações, Monsenhor Jonas teve fé e alcançou a graça pelas mãos milagrosas de Nossa Senhora. Como comunicador na Canção Nova, firmou aliança de amor à Mãe Rainha 3 vezes admirável de Schanstatt no ano 2000. Pouco tempo depois, trouxe inclusive o símbolo da devoção para a Chácara Santa Cruz. A ermida dedicada à Mãe Rainha é a presença materna de Maria entre os cristãos e, através da oração diária do Santo Terço rezado no local, o espaço com a imagem de Nossa Senhora de Schanstatt se tornou um dos mais conhecidos do mundo por causa do sistema Canção Nova de comunicação. Na história de Monsenhor Jonas e da Canção Nova não há dúvidas, foi ela quem tudo fez. Para um dos religiosos que mais se destacou na ação evangelizadora da Igreja Católica na América Latina, o maior legado, no entanto, está no carisma Canção Nova, inspirado por Deus. O que eu quero é que os meus vivam o carisma. E quanto mais viverem o carisma, mais a Canção Nova será produtiva, mais ela haverá de realizar a sua missão, mais e mais almas ela atingirá. O legado que eu deixo para a Canção Nova agora é o carisma. O carisma sempre motivou o carinho que dedicou ao próximo, aos filhos da comunidade, aos colaboradores da Fundação João Paulo II, às crianças do Instituto ou às assistidas nas obras sociais, aos inúmeros peregrinos que passaram pela sede da Canção Nova ou que estiveram nas casas de missão em diferentes lugares do Brasil e do mundo, ao telespectador
ouvinte e internauta do Sistema Canção Nova de Comunicação. Para cada pessoa, Padre Jonas dedicou uma experiência diferente. Ao final da sua trajetória terrena, é lembrado como aquele que não só fez tudo para todos, mas pôde ser tudo que Deus sonhou. Como era seu desejo, a missão não termina aqui. Está eternizada em cada coração que levar o carisma adiante. Ah, que saudade! Só se tem saudade do que é bom, canta o diácono Nelsinho Correia. As recordações da vida e história de Monsenhor Jonas Habib ainda não terminaram. Sua vida de eternidade há de ser testemunho para todos nós que ainda somos peregrinos nesta terra. O Repórter Canção Nova de hoje fica por aqui. Os bastidores do nosso programa você acompanha em nossas redes sociais, @RepórterCN. Até a próxima semana, se Deus quiser. Um abraço! Senhor, meu amigo.